Só terminal Ficou mais bonito. Aí ficou. Aí no terceiro ano conheci esse professor de filosofia, um cara chamado PC, Paulo César. E a aula do PC era muito massa, Diego. Ele, pela primeira vez na vida, ele levou a gente para fora da sala, fez uma roda. E aí ele falava e a galera ficava hipnotizada. Era aquela aula de sexta-feira que a gente esperava... Era o início dos coach e ninguém sabia. A gente esperava a semana inteira pelo diabo dessa aula. E quando acontecia, ela passava Rápido. voando. É o que acontece quando a gente está feliz, né? A gente costuma dizer que o tempo é uma grandeza certa, só que não é. Meia hora com a pessoa que você ama é quase nada. Meia hora fazendo uma coisa que você odeia ou com pessoas desagradáveis, uma eternidade. Parece uma eternidade. A aula do PC... Um jogo de futebol, quando o time tá ganhando, o tempo passa correndo. Um jogo do Vasco, falta não acabar. Né? Aí, Tô cara, passando isso aí com Fortaleza. por conta da influência dele, chegou na época do vestibular. Nessa época eu já tinha ganho uma bolsa de estudos no JR Cursos. Sim. E eu tinha conseguido um estágio nos Correios, então minha rotina era pesada. Nisso, outros alunos também foram nessa mesma pegada ou só foi você mesmo que foi para essa parte Para de filosofia, só eu. Da minha sala foi só eu. Mas naquela época, o CEP era a escola top número 1 de Camusim. Não existia ainda escola profissional. Então você tinha lá o filho do vereador, o filho do empresário. Quem era muito rico mesmo, botava os filhos para estudar em Sobral ou Fortaleza. Em Fortaleza, é verdade. Mas a classe média, classe média alta... Não tinha outra opção, né, Santiago? A classe média alta de Camusim estudava lá. E aí passei para filosofia. A galera ficou meio assim sem entender o que era filosofia, por quê. Foi uma pergunta que eu escutei demais. Cheguei para minha avó para dizer: vó, passei no vestibular. Aí ela, foi mesmo. Eu fiz ser um doutor. E você passou para quê? Medicina. Aí eu, vó, um pouco menos. Aí ela, advogado, eu, um pouco menos. Aí eu, vó, passei para filosofia. Aí ela não sabia nem falar, pô. Fisiologia. Mas o que é isso? Diego, essa pergunta ela me deixou tão intrigado. Porque que é filosofia? Nem tu sabia explicar o que é. Nem eu sabia. Aí foi quando eu comecei a me dedicar. Aí eu disse assim, vó, é para ser professor. Vou ser professor. Aí ela, porque minha mãe já era professora e era um sofrimento doido. Cara. Tinha que viajar pro interior e ganhava pouco. E aí eu comecei a me dedicar, até que um dia eu descobri o que era filosofia. E eu até formulei uma frasezinha que eu digo na minha primeira aula para os alunos. Que eu digo para eles que filosofia é como caminhar na direção contrária daquilo que todo mundo ou a maioria considera normal. Porque o filosofar é basicamente você pensar de maneira racional. É você optar pela dúvida ao invés da certeza imediata. Tipo, se o Inácio me conta uma coisa e eu acredito de primeira, a chance de eu me decepcionar, a chance de eu quebrar a cara é muito grande. Então a filosofia basicamente nos ensina que a gente tem que duvidar das coisas primeiro, para depois ir construindo as nossas certezas. Ponderações, né, Santiago? E aí eu entrei... tinha pensado por esse lado. Por isso que a gente disse que tem que duvidar de tudo. Eu digo para os alunos, duvida até da mãe de vocês. Porque elas passaram a vida inteira na infância de vocês dizendo que tinha Papai Noel e não tem. Então se até a mãe de vocês mente, imagine o mundo, cara. É verdade. E aí a galera fica, é mesmo, né, professor? Corte, viu? Mais um corte. É bacana aí, viu? Demais, né? Cara, e como foi assim, a junção de vocês dois? Como foi que vocês dois se conheceram? Porque, por exemplo, a diferença de idade é enorme. Pois é, inclusive, eu adotei ele como filho no podcast. Adotei. Porque o pessoal fica perguntando lá no podcast, Santiago é teu filho, cara? Pois é, porque de muita primeira, gente pergunta. se você não conhecer, de primeira você vai ter aquela interpretação. E outra coisa, eu tenho um filho, eu tenho um filho único, né? Filho único. Ele... Fica com ciúme, não? Ele tem a idade do Santiago. E ele é da Marinha, mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Morre de ciúme, tá nos assistindo agora. Um beijo pra ele, é o Inácio Júnior. Morre de ciúme. Então, sim, aí como é que nós nos conhecemos, né?
Aí o Santiago, de uma geração totalmente diferente da minha, Totalmente, né? E aí, a questão disso aqui, cara, da literatura, né? Santiago, como ele falou aí, começou a escrever, e aí, quando nós fundamos aqui, em 2001, a Academia Camossinense de Artes e Letras, lá, onde a gente grava. Sim, mas aí lá. nessa época tu Não, eu era menino, tinha 8 anos. Tipo... E eu sou um dos fundadores lá, né? O fundador Pires, mas eu estava Porque antes da academia, nós criamos aqui um movimento literário chamado Grêmio Recreativo Grêmio Literário Professor Ivan Pereira de Carvalho. E esse Grêmio durou uns 4 a 5 anos. Depois esse Grêmio migrou para a Academia de Letras. E aí foi a galera da academia, que a maioria já se foram, Dr. Raimundo Silva Cavalcante, Bemota, Carlos Cardial, aquela galera toda. Raimundo Bento Sotero, já escutou falar talvez, né? Inclusive teve um podcast conosco lá, fantástico. Um abraço pro meu querido poeta lá, RB Sotero. Ganhei um quadro agora do Eglabo, da exposição do Eglabo, viu? Com o Raimundo Bento Sotero, ele distribuiu alguns quadros lá e ganhei o Galo, com a poesia do Sotero e o quadro lá do artista plástico Glauber. Bom, e aí, academia, eu fiquei na academia, claro, e eu comecei a escrever. Nossa, mas tu sempre gostou dessa parte também? Literária? Literária. Sim, desde eu escrevia, cara, não mostrava pra ninguém. Mesmo? Eu escrevia pra mim mesmo. Mas por que tu não mostrava pra ninguém? Porque eu tinha um receio que as pessoas não gostassem. A letra feia. Não é a letra, era... Conteúdo, né? Conteúdo. Embora eu gostasse. Aí eu digo, bom, eu tô gostando. Mas o teu conteúdo era o quê? Era mais romântico? Era mais uma história? Eu escrevo tudo. Eu escrevo crônicas, eu escrevo poesia... eu escrevo isso aí. A diferença de crônica para poesia? A crônica é um fato. Por exemplo, eu vou fazer uma crônica que é sobre o nosso podcast hoje. Pronto. Então eu vou escrever, olha, eu estive lá com o Diego, com o Santiago, no podcast aconteceu isso e tal. Por exemplo, no meu primeiro livro, que é um livro... todos os meus livros, você vai ler isso aqui, você vai ver. Todos os meus livros, eles são divididos em duas partes. Pra ler mesmo. Eu olhei até pro Santiago, porque ele me conhece, aí eu... Aí tem a parte... Mas é bom, a leitura é boa. Tem a parte de poesia e tem a parte de crônica. No meu primeiro livro, eu fiz e nesse segundo menos, mas no primeiro mais. Eu fiz algumas crônicas contando coisas da época da minha infância em Camusim, que essa galera nova, tipo Santiago, e você, porque não é camucinense, mas essa galera que não conheceu. Por exemplo, eu vou te falar, você conhece ali a Praça da Rodoviária? Sei, a Praça da Rodoviária eu conheço. Você imagina que aquilo foi um cemitério? Nunca. Pronto. Eu morei nessa rua aqui, eu nasci aqui nessa rua. Aqui, você sabe onde é ali a Torre da Vivo? Sei. Pronto. Bem de frente à Torre da Vivo é a casa do meu pai. Eu não moro lá hoje porque eu sou casado e moro em outra casa. Mas tem uma irmã minha que é solteira, mora lá. Eu nasci e me criei ali. A nossa área de brincadeira, de meninos, era essa região aqui toda. Isso aqui tudo era sítio, cara. Não tinha casa, isso aqui era um sítio. Nós estamos aqui de frente com o CSU, era uma outra quinta de cajueiros. A gente via lá do Colégio Estadual, Santiago, e ficava pulando aqui para derrubar caju. Caraca, mano. E aí, onde é a rodoviária, esse quadro todo da rodoviária, era um cemitério velho. Era um cemitério desativado já na época. Na época já era? Já era desativado. Velho, né? Era chamado cemitério velho. Sabe aquele monumento que tem Bem no meio da frente? Na frente, assim, tem a... Sei. Ali era onde botava os caixões, né? Foi feito ali um tipo memorial, né? Para lembrar que aquilo ali era dali foi um cemitério. Nunca. Aqui, o São José, que é esse aqui, logo aqui, já era o cemitério atual, né? E hoje ainda já está quase não cabendo mais ninguém, mas ainda está em vigência. Mas não vai virar praça. Juntar uns ossinhos aí. Mas hoje já tem o Jardim Eterno, né? E etc e tal. Então eu escrevi essa crônica. Está lá no livro. Outra coisa. Então a crônica ela é uma história real. É uma história real. Por exemplo, ali de frente à estação, no prédio da estação, ali tinha uma fonte luminosa, cara, que tinha vários animais e à noite jorrava água multicolorida e tal. Também escrevi. E assim por diante. E a poesia, você sabe o que é. Não, né? Poesia, a literatura, né? Bom, e a filosofia dentro de uma mistura aí, Diego, eu fiquei na academia, a academia continuou e tal. E um belo dia, as pessoas foram modificando, porque foram morrendo alguns. E é claro que para a academia não acabar,
vai entrando Vai gente entrando nova. outros. E nós tínhamos um presidente que era advogado, também já faleceu, o doutor Raimundo Silva. Ele era muito eclético, muito visionário, gostava muito de... E ele foi começando a ver essa galera jovem. Não sei por onde ele achou o Santiago. Foi, Inácio, uma apresentação sobre cultura indígena. Vou passar aqui rapidinho só para deixar um recado para vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações, nos segue nas redes sociais, @MesaCast88, tanto no Instagram e no TikTok.